Boa noite, amigos. Mais uma oportunidade de nos sintonizarmos, virar nossa parabólica para a equipe amiga do Dr. Anselmo, todos os mensageiros divinos, essa equipe tão sorridente, interessada, que são os alunos, trabalhadores e convidados do União Espírita Luz Divina. E, como sempre, a música tem sido a nossa ferramenta de harmonização. A Beatriz vai fazer para nós agora a prece inicial. Com você, querida. Eu peço que todos deixem seu microfone fechado, por gentileza. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, muita gratidão por essa oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, à equipe do Dr. Anselmo. Queria agradecer muito, é um prazer enorme estar aqui com todos. Gratidão, querida, que essa energia nos envolva a todos, que o manto de Mãe Maria esteja presente e conto com a energia de vocês para darmos continuidade a essa nossa programação semanal. Eu vou trazer uma discussão aqui para vocês, cuidar do corpo e da mente. Será que é um assunto necessário? Fazendo uma paródia, né, uma brincadeira, hoje é dia do idoso. Então, nós que chegamos com uma quilometragem mais adiantada, a coisa vai ficando diferente, né? Iniciando a conversa, nós vamos pegar um trecho do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, capítulo 33, para quem quiser buscar depois para ler com mais calma. O título desse capítulo é Ante a Bênção do Corpo. E ele começa citando uma carta de Paulo aos Coríntios, que ele coloca a seguinte frase: ora, vós sois o corpo do Cristo,
Quem veio da Igreja Católica estava acostumado a ouvir isso na hora da comunhão, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Mas nós, nesse estudo, também entendemos que, como filho de Deus, temos a centelha divina e essa simbologia, vós sois o corpo do Cristo, é essa energia sábia de aprendizado coletivo. O texto tem um trecho que diz o seguinte: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é uma máquina preciosa. Então, reserva o teu corpo, assim como o trabalhador responsável e consciente protege e cuida da ferramenta no seu trabalho. Várias vezes já conversamos sobre reencarnação, e isso nos remete a esse assunto, que para que o nosso espírito tenha a caminhada terrena, precisa desse corpo. E aquela fofoca espiritual, né? Antes de reencarnar, a gente senta lá com os engenheiros siderais e escolhe as características do corpo físico que a gente vai usar nessa caminhada terrena. Tem pessoas que falam, não foi isso que eu escolhi, não. Mas, estudando e aprofundando, a gente vai entender o porquê. No capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos no item 11, cuidar do corpo e do espírito. E ele inicia, onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Cada um de nós, nas trocentas encarnações que a gente já viveu, nós somos construindo energeticamente este perispírito e este espírito que nós estamos hoje. Então, hoje nós somos a somatória, como espírito reencarnante, tudo que a gente viveu ao longo das nossas encarnações. E o grande problema que o Espiritismo veio trazer explicação para os pesquisadores, vem demonstrar que a relação entre o corpo e a alma acham-se em dependência um do outro. Nós aprendemos, estudando a doutrina, que pensamento é energia. Palavras são energias. E isso tudo fica impregnado na nossa mente, no ambiente onde a gente vive. Então, a nossa alma precisa ser cuidada em função dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Cuidar como? Onde que é a oficina para quando eu estou meio assim, sem rumo, que eu estou meio chateada, estou meio braba? Onde é a oficina que eu vou levar esse espírito meu? Eu tinha um amigo que, quando a gente estudava no curso de educação mediúnica, ele era um senhor já, mas ele era muito moleque. Ele falava assim, eu sou espírito de porco. Então, quando a gente está meio atrapalhado, onde que a gente vai levar para ter calma, sabedoria, para que a nossa alma, o nosso espírito consiga se acalmar? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, nós precisamos tomar cuidado para não castigar o corpo pelas faltas que a gente foi colhendo, foi fazendo, em função do nosso livre-arbítrio. E ele faz uma comparação como o cavalo mal dirigido, quer dizer, quem está
Cavalgando é que tem as rédeas na mão e dirige o cavalo para cá ou para lá. Então, se acontecer alguma coisa, o responsável é o cavalo? Não. É quem está dirigindo o cavalo. Então, aqui nessa nossa reflexão, a culpa é do corpo? Não. É do nosso espírito, onde nós temos o comando divino. Eu peguei um trecho aqui, saindo da doutrina, pegando o aspecto emocional e psicológico, que acabam se complementando. Se você possui o domínio das suas emoções, consegue manter o equilíbrio sem grandes oscilações. Pode se considerar um indivíduo mentalmente saudável. Opa, quem tem certeza que é mentalmente saudável? Nem sempre, né? Tem horas que a gente fala assim, nossa, mas como que eu reagi desse jeito? Eu sabia que não tinha que falar isso, ou que não era para falar desse jeito, mas eu fiz. E aí vem a lei de causa e efeito. As nossas emoções vão comprometendo a nossa saúde física, né? A saúde mental não é sinônimo de uma vida sem desafios. Ai, quando eu li essa frase aqui, eu pensei, puxa vida, não podia ser diferente? Ter uma vida tranquila, equilibrada, mas daí a gente já vai estar daqui há alguns anos evoluído e já estar num planeta de regeneração para a gente estar vivendo nessa condição. Mas vai depender do aprendizado que a gente fizer agora, né? Mas conseguir ter o equilíbrio ao lidar com as diversas situações do dia a dia é a grande lição. Estamos em processo de evolução, o planeta e nós estamos em fase de transição. Então, ter saúde mental não é sinônimo de uma vida sem desafios, porque os desafios que a gente está vivendo são as lições que nós criamos condições para que elas existissem e que vão fortalecer o nosso espírito, né? Em função da atitude que nós tivermos. Na verdade, o princípio que nós estamos buscando é a harmonia. Mas o que nós percebemos são pessoas que têm um cuidado excessivo com o corpo, exagerando em dietas e atividades físicas. Ou o outro lado, né? Sedentarismo em excesso, principalmente para algumas pessoas nesse período da pandemia, ficaram fechadas dentro de casa, ali, enclausuradas, e não conseguiram descobrir atividades onde pudesse colocar esse corpício físico em alguma atividade. Então, os dois extremos. E todo excesso é compensação de alguma coisa. Maria Aparecida já tocou nesse assunto. Quando está demais ou está de menos, está em desequilíbrio. E na maioria das vezes, o desequilíbrio é emocional e repercute e reflete no nosso corpo físico. Estou plagiando a Maria Aparecida. Tem gente que está trabalhando em excesso, está ocupando o seu tempo em busca de diplomas, em busca de desenvolvimento cognitivo, e a saúde física e espiritual está ficando num segundo plano, ou talvez na escala mais lá na frente. E nós, no estudo, percebemos essa frase como muito importante. O ideal está no equilíbrio entre o cuidado com o corpo e com a mente. Isso nós sabemos. Como diz a música, a letra a gente já sabe. O importante é fazer.
Um outro trecho que nós pegamos aqui é do programa Vida e Valores, do Raul Teixeira, pela Federação Espírita do Paraná. Veja o que ele fala. Para que possamos sair da conjugação de tormentos que vem destruindo o corpo, vale a pena pensar no ser que é mais importante do que o corpo. Qual é? É o ser divino, é o espírito, que precisa deste corpo, nessas características do planeta Terra. Já estivemos em outras moradas da casa do meu pai, iremos futuramente passar por outras moradas, e em cada morada da casa do pai, nesse universo imenso, em função das características do planeta, o corpo que o espírito vai utilizar na sua caminhada evolutiva é diferente, em cada morada, de acordo com as suas características. Então, é importante tratar do espírito, procurando desenvolver bons pensamentos sobre saúde, sobre amor, sobre o querer bem, justiça divina, equilíbrio, fraternidade. Nós temos tido muitas oportunidades para colocar isso em prática, mas nem sempre estamos atentos. E fora da caridade não há salvação. Esse é outro ensinamento fundamental. Então, quando nós estamos exercitando esses ensinamentos que Jesus nos deixou, a nossa mente, o nosso emocional vai se acalmando, vai se harmonizando e, por consequência, a gente consegue lidar melhor com as características e as necessidades do nosso corpo físico. Nós temos vivido esse tempo de praticamente 2 anos da pandemia, muitas pessoas entrando na energia do medo. O medo é uma coisa natural do ser humano, faz parte, muitas vezes nos protege, mas nós precisamos ficar atentos a esse limite. O quanto o medo está me dominando, que eu perco o controle das minhas emoções, eu me fecho. E isso tem mostrado que quando nós entramos nessa frequência, na energia do medo, o nosso corpo se fragiliza e o metabolismo fica comprometido. Eu estou tomando medicamentos, mas eu fico ali no medo, na angústia, meu metabolismo fica fragilizado, aquele medicamento que eu estou tomando não faz todo o efeito que ele poderia fazer no meu organismo. Fica aqui essa reflexão. Outra frase. Todos os tipos de pensamentos que elevam a vida, que elevam o indivíduo, nos ajudam a tratar bem a alma, como, por exemplo, a oração, a meditação e muitos trabalhos artesanais, música. Semana passada nós estávamos fazendo um encontro e conversando sobre a atuação da música. Não precisamos ser como a Bia e o Fernando, né, que solta a voz melodiosamente. A sugestão terapêutica para nós, seres humanos mortais normais, é cantarolar, sussurrando, necessariamente aquele cantarolar sem letra, buscando aquela melodia gostosa, suave, porque eu não estou cantando, por exemplo, a Bia hoje aqui está cantando para nós, que estamos em 31 pessoas, e mais todos os amigos espirituais que estão na casa de cada um de nós e que a equipe espiritual do Dr. Anselmo
trouxe junto. Olha, Bia, não dá para contar para quantos vocês cantam. Mas quando nós estamos trabalhando o nosso emocional e estamos cantarolando de maneira sussurrada, nós estamos cantando para nós, mudando o meu padrão de sintonia. E exatamente a dedicação que nós temos para o nosso corpo deve ser a mesma dedicação e até maior para o nosso espírito, porque nós somos espíritos numa caminhada terrena. Iremos, a gente brinca, né, com o doutor Anselmo, esse amigo querido, do um bolinho de fubá e um cafezinho. A gente se encontra um dia lá não sei aonde. A gente se encontra para falar, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aprendi isso, aprendi aquilo, na próxima encarnação eu vou fazer diferente. Porque um dia o corpo vai ficar aqui. E o espírito vai dar continuidade. Então, aquela brincadeira que a gente sempre faz. Carimbou o meu passaporte, eu volto para a casa do pai. Só que nós ainda, por necessidade afetiva e emocional, vamos sentir falta da pessoa, né? Mas a gente sabe que a energia dela e a nossa energia vão continuar entrelaçadas. Voltando ao início, quando Paulo nos diz, ora, vós sois o corpo de Deus, o que eu vou fazer então, se eu sei que o que eu sou hoje é consequência das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da energia que eu coloco nas minhas palavras. Eu vou ficar mais atento. Quando eu estou no momento presente, eu vou estar inteiro, prestando atenção no que eu estou sentindo. E aqui fica uma propaganda das obras de Hermance Dufour, Joana de Ângeles, que abordam toda essa nossa parte emocional. Faz parte? É uma das pecinhas, porque nós somos um grande quebra-cabeça. Tem aquela brincadeira, né, daquele pai que estava trabalhando em casa e a filha pequena não dava sossego, né? Daí ele pegou um quebra-cabeça que estava desmontado lá numa caixa, falou, menina, monte isso aqui. Ele pensou, né? Vai levar umas 2, 3 horas. Meia hora depois, ela volta com o quebra-cabeça montado. Como que você conseguiu? Ah, tinha o desenho do mapa mundi aqui, eu montei. Ou seja, para corrigir o mundo, eu tenho que corrigir o homem. Então, essa brincadeira de que ela virou o quebra-cabeça, em vez de montar a imagem que ele imaginou que ela ia fazer, ela virou e usou a referência mais simples. Como diz o doutor Anselmo, faz de conta que eu vou ouvir vocês, e nós vamos falar todo mundo junto. O que ele fala para a gente? Vai dar tudo certo. E a gente já aprendeu que esse vai dar tudo certo nem sempre é quando e como nós estávamos pedindo. Porque o Pai, na sua sabedoria infinita, ele sabe o que é bom para nós. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está pedindo ao Pai, depois que passa um tempo, a gente fala, ai, meu Deus, graças a Deus que não aconteceu daquele jeito, porque Deus sabe, né? Eu vou pedir agora para a Bia fazer a segunda música, porque ela tem bastante relação com essa importância dessa casa espiritual que é o nosso corpo. Bia, por favor.
gratidão, querida. Essa letra, ela é bastante complexa, né? Por exemplo, a gente já aprendeu que ninguém faz o milagre. Deus não vai fazer o milagre. Doutor Anselmo não vai fazer o milagre. Mas a gente já aprendeu que todos esses mensageiros divinos vão nos fortalecer. Quando a gente faz o passe coletivo aqui no final, quando a gente está lá na casa que tem o passe, o que é que acontece nesse momento? A equipe espiritual limpa energeticamente todos os nossos centros de força, limpa o nosso perispírito da energia mais densa que nós criamos através do nosso pensamento. Por consequência, eu vou ter mais condições, como nós conversamos até agora, de ter calma. Tem uma música que a Bia canta também, Calma para sua alma, né? Isso aí fica aquele repertório que volta. Canta para mim esse versinho, Bia. Luz, eu tô pensando que eu tinha pensado numa música pro final, para encerrar, e depois do nosso bate-papo, eu acho que eu vou passar um refrão para sua alma pro final. O que você acha? Porque eu acho legal. Muito bom. Então, depois nós vamos prestar atenção nessa outra música, porque são alimentos para a nossa alma, para o nosso espírito, para que a gente viva o aqui e agora de forma mais harmoniosa, mesmo quando estamos vivendo lições difíceis, né, Darcy? Não é um momento fácil de viver, mas é uma lição importante. Esse é um outro aprendizado. Por que Deus fez com que isso estivesse acontecendo comigo? Na verdade, eu falo por mim também, né? Que lição que eu estou aprendendo com essa lição de dor, de angústia, de dificuldade? Porque existem as dores morais, as dores físicas, emocionais, e cada um está no seu momento. E isso tudo foi construído por nós. Então, essa letra, quando ele fala do milagre, é essa sabedoria que nós utilizamos, essa energia toda, para nós sermos um milagre em nós, porque nós temos Deus. E aquela frase cadê? De Paulo aos Coríntios, ora, vós sois o corpo do Cristo, é energia plena. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa nesse bate-papo de hoje? Porque todo mundo tem alguma experiência nesse sentido. Porque todo mundo aqui tem mais de 15 anos, né? Quem Ô, quer? Luz, viu? Por que não eu? Não é para quê? Por que não eu? O outro pode ter, eu não. Não sou melhor que ninguém, né? Então, o aprendizado é para todos. A gente só pede força para poder e coragem para seguir caminhando. É isso aí. E no seu caso, né, que está ao lado da nossa amiga, o Carlos que esteve ao meu lado, e quantos outros casos, todos aqueles que estão no entorno também têm a oportunidade do aprendizado. Quem mais? Abrindo o microfone, falando seu nome. E eu judio dele, viu? É nada, a gente a hora que eu estou me mexendo, que tem aquela dor que você não aguenta, você solta, aperta a mão dele, que acho que eu não sei, qualquer hora eu quebro. Foi compromisso assumido. A gente contratou eles antes. Eu falo para ela não se preocupar, não. Não cansa e não dói. É hora um, hora outro, né? A A gente não lembra das anteriores, né? Então, força e sabedoria agora. Quem mais abrindo o microfone, fazendo alguma, como diz o nosso amigo Tchá, algum testemunho? Quem? Cida?
Eu falo, Luz. Boa noite, pessoal. Eu acho que quando a gente passa por um problema, a gente foca muito no momento presente, né? E a gente esquece que o nosso espírito tem toda uma vida, né? Uma eternidade. Então a gente foca naquela dor e transforma aquilo numa coisa muito maior do que de fato é. Se a gente olhar para frente, a gente vai ter a certeza que a gente vai evoluir. Quando o nosso planejamento kármico é feito, as atividades são elaboradas de acordo com a nossa capacidade. Então, a gente tem a certeza, e a equipe espiritual tem a certeza, de que a gente vem para cá para vencer. A gente que chega aqui se desvia e acaba esquecendo da nossa força, e aí não vence, né? Aí não consegue superar aquela missão. Mas E acha, Maria Aparecida, e daí agora, como a gente só olha para o agora, a mala fica muito pesada. Então, aí se a gente parar de olhar para agora, né, naquela confusão, naquele momento que a gente fala, eu não vou aguentar, respira, olha lá para frente e fala, claro que eu vou aguentar. Deus me criou para vencer, para ser feliz. Então, se agora eu estou cansada, eu vou descansar. Se agora eu estou triste, eu vou chorar. Se agora eu estou assim, nervosa, ao invés de xingar, eu vou ler um livro, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou fazer alguma coisa que não piore a situação. Aí eu me acalmo e mais calma eu vou olhar lá para frente e vou falar, legal, vamos continuar caminhando. Porque hoje, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que já passou por tanto momento difícil e venceu. Por que a gente não vai vencer esse e os demais? Na verdade? Cida, é igual a criança birrenta. Quando ela está birrenta, o que a gente faz? Olha o passarinho, olha isso, olha aquilo. Para quê? Para desviar a atenção. É isso que você está falando, né? E é exatamente isso. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem que tirar o foco da dor e jogar esse foco nesse mundo, que esse mundo é cheio de alegria, né? Se a gente estiver muito triste, olha para o céu, olha para a estrela, abre um livro, lê uma prece, faz uma oração. Isso acalma, né? É isso aí. Obrigada, amiga. Obrigada a vocês. Alguns vão dizer, nossa, mas isso é muito difícil. Realmente. Em alguns momentos é. Mas quando a gente começa a exercitar um pouquinho, outro pouquinho, um pocão, a gente vai incorporando isso como atitude. É igual quando o coração está apertado demais por nós ou por alguém que a gente não consegue. As pessoas falam, não consigo nem rezar. O que eu vou fazer? A oração não é apenas aquela ladainha, aquela oração bonita, mas é uma fração de segundos que a gente respira e se liga com o divino. Nesse momento aqui, a gente está abrindo um assunto de sintonia. Eu mudo o meu padrão de sintonia para eu conseguir ter calma e buscar ajuda, porque a ajuda existe de várias formas. Não só para cuidar do corpo, porque quando carimbar o passaporte, que a gente falar fui, a gente vai deixar esse corpo aqui que ele fique da forma mais enobrecida que a gente conseguir. Mas é o nosso espírito que vai caminhar aproveitando a lição. E quando a gente assiste aqueles filmes que tem o redemoinho do furacão, que eles colocam a câmera bem no olho do furacão, o que eles mostram? Que ali no olho do furacão é paz plena. Tudo para. Então, simbolicamente, é esse momento da gente respirar e nos ligar ao divino. É uma fração de segundos para que a gente mude o canal, sai daqueles programas de tragédia e vai buscar música, vai buscar artesanato, liga para alguém, faz contato com alguém para trocar ideias de coisas boas.
E se alguém liga para a gente pedindo esse socorro, normalmente a pessoa está se lamentando, para não dizer outra palavra. A gente não vai entrar nessa lamentação. Hoje a gente teve uma experiência nesse sentido. Uma amiga ligou que estava com muito problema, ela estava, sabe, aquele choro de sufoco? Carlos e eu ali no WhatsApp começamos a fazer brincadeira, ficamos rindo, demos um piteco ali, outro piteco lá, mas assim, brincando. 15 minutos depois, ela falou assim, ai, que bom que eu liguei para vocês. Eu estou mais leve, acho que agora eu vou poder pensar direito no que eu preciso fazer. Então, na nossa rotina do dia a dia, são coisas simples. Mais alguém para acrescentar alguma coisa? Oi, eu posso? Eu fui anotando aqui algumas coisas que me vieram enquanto eu estava ouvindo você falar. Eu não me lembro o nome da nossa amiga que falou sobre o sacrifício há algumas semanas atrás, né, dizendo que o sacrifício que nós fazemos enquanto aqui encarnados não deixa de ser um testemunho, né, da nossa fé em Jesus e no Evangelho. Então, às vezes, e isso ficou em mim, essa frase que foi falada, de que toda vez que acontece alguma coisa que eu não quero, ou que vai contra o que eu gostaria que acontecesse, né, o que a gente chama dessas tribulações diárias, eu fico pensando sacrifício, mas não sacrifício como eu entendia antes, mas sacrifício da maneira como eu comecei a entender depois da palestra. Então, eu aprendi a agradecer tudo que vem, coisa boa, coisa ruim, coisa chata, e tem uma passagem do Evangelho, eu não me lembro o capítulo agora, que fala que quando a gente está perdendo as forças, quando tudo parece estar no fim e a gente parece estar no nosso limite, já é aí o fim do sofrimento maior. E muitas vezes, né, você ter um pouquinho de resiliência, de fé, de persistência, ali fazendo a curvinha, já está a luz no fim do túnel. Então, isso também me veio muito à mente, porque muitas vezes a gente se acha numas situações que a gente não sabe muito como resolver, né? E é difícil, a vida tem coisas muito complexas que aparecem para nós. E às vezes, e eu aprendi também a ter essa calma, sabe? De falar, calma aí, mais um dia, menos um dia, vamos pensar. E isso me leva à terceira anotação que eu fiz, que é em relação à calma mesmo. Eu acho que a nossa atitude, ela precisa de educação da mesma maneira que outras partes da nossa vida precisam de educação, né? Então, quanto mais a gente pratica, que foi exatamente o que você falou, quanto mais a gente pratica a calma, respirar fundo, contar até 10, aqui a gente fala, vai ver YouTube de filhotinho de cachorro, de gato, coisa fofinha, esparece a cabeça e depois você volta, isso vai se incorporando na gente, vai ficando muito mais fácil de você lidar. E no meu mundo de negócios, quando uma negociação se torna muito pesada, o que eu sempre fiz, e é uma prática de negócios que muita gente faz, é você tirar o foco daquilo, né? Vamos tomar um café, amanhã a gente se fala, vamos parar por aqui, dar um break, vamos, sabe, assim, ou falo uma brincadeira, para tirar o foco daquilo que está ruim, né? E muitas vezes isso, só de você dissipar aquela energia negativa, já ajuda a situação. E a última coisa que eu queria falar é que
essa palestra foi totalmente para mim hoje, porque eu tenho me sacrificado no bom sentido, nessa coisa de estar na escola, de ganhar conhecimento cognitivo, mas o meu corpo está completamente maltrapilho, em último plano. Então eu sei que foi para mim. Muito obrigada. Ainda bem que foi só para você. Obrigado, querida. Nós vamos agora nos preparar para a nossa etapa de interiorização, de agradecimentos, e agradecendo também a todos pela parceria e pela divulgação da campanha dos enxovais de bebê que a casa está fazendo. Então, vamos agora nos imaginar na sala de passes, cada um na casa que frequenta, e imaginar aquele manto azul de Mãe Maria envolvendo a cada um de nós, enquanto a Bia vai cantar para nós. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Gratidão, querida, que essa energia tenha adentrado a todos os lares, fortalecendo cada um de nós. E numa ciranda de mãos dadas, com toda a equipe espiritual, vamos enviar energias de fortalecimento a todos aqueles que estão passando por momentos de fragilidade. Confiança em Deus, confiança em si,
e enviando também aquele carinho de confiança no processo reencarnatório para todos os espíritos abortados. Que essa luz permaneça em nossos lares, fazendo a limpeza fluídica. Bia, eu vou pedir para você fazer aquela música que você tinha planejado agora, enquanto todo mundo visualiza Maria Santíssima e a sua caravana socorrista nos lares de todos nós. Toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual e do plano físico do União Espírita Luz Divina. Imensa gratidão, querida. E que essa energia fique reverberando no nosso lar. E, amigos, gratidão pela energia de vocês terem me ajudado a fazer esse encontro de hoje. E na próxima, a gente vai combinar uma nova data com a Clarissa. Gente, tchau. Muita alegria pela oportunidade da reencarnação e até a semana que vem. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Obrigadão. todos, amigos. Boa semana. Boa semana, boa noite a todos. Boa noite. Gratidão. Obrigado. Boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.